O meu trabalho tem como título Tratamento por eletrodiálise de águas residuais da eletrodeposição de latão livre de cianeto e estudo sobre transporte de íons, recuperação de água e produtos químicos. Meu trabalho foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Denise, e na Universidade Politécnica de Valência, sob a orientação do professor Valentim. Bom, como mostra o próprio título do meu trabalho, o meu objetivo foi principalmente tratar águas residuais da eletrodeposição de latão. Mas o que é o processo de eletrodeposição? É uma técnica de acabamento superficial que utiliza princípios eletroquímicos para conferir algumas características às peças, como aumentar a resistência à corrosão, a condutibilidade elétrica ou para conferir algumas características decorativas. A eletrodeposição se dá pela passagem de corrente elétrica em uma série de banhos eletrolíticos em um sistema composto por ânodo e cátodo, sendo que o número de tanques e a composição do banho depende de cada objetivo. Ligas de cobre e de zinco, também conhecidas como latão, são frequentemente depositadas para dar um acabamento decorativo às peças e um aspecto de peças antigas, e para aumentar a aderência da borracha ao aço, por exemplo, na fabricação de pneus e mangueiras de alta pressão. E essas ligas de latão foram as que eu avaliei na minha tese. Para que a deposição de ambos os metais seja possível, os seus potenciais de redução têm que ser próximos, e por isso, agentes complexantes são adicionados ao banho, já que eles possuem maior afinidade com um dos cátions e reduzem a atividade do metal mais nobre, que no caso do latão é o cobre. O cianeto é o agente complexante geralmente utilizado como agente complexante, já que ele garante a estabilidade dos complexos e gera depósitos com cor uniforme. Por outro lado, ele é tóxico e exige o controle do pH para evitar a formação do ácido cianídrico. Considerando essas limitações do cianeto, em 2011 e 2016, Almeida e colaboradores testaram o uso do EDTA como um agente complexante alternativo ao cianeto e notaram que os depósitos apresentavam uma qualidade similar àqueles obtidos com o cianeto. Portanto, o EDTA foi utilizado na minha tese como um agente complexante no banho eletrolítico do latão. Após a etapa da eletrodeposição, as peças passam por uma etapa de limpeza, em que elas são imersas em tanques com água, e essa etapa de limpeza é a que gera o principal efluente do processo, que são as águas de lavagem. O tratamento convencional dessas águas de lavagem é a precipitação química, mas esse método exige adição de reagentes e forma uma lama de difícil disposição. Então, nos últimos anos, a eletrodiálise tem sido avaliada como uma técnica alternativa à precipitação química, e foi a técnica utilizada no meu doutorado para tratar o efluente da eletrodeposição. A eletrodiálise é um sistema que utiliza princípios eletroquímicos para garantir a separação iônica por meio de membranas íon seletivas que são dispostas de forma alternada entre o ânodo e o cátodo, como mostra a figura 1, e a operação da eletrodiálise tem que ser operada, é melhor que seja operada em uma densidade de corrente diferente da densidade de corrente limite do sistema da membrana e da solução, para que seja evitada a polarização por concentração. Essa polarização por concentração é um fenômeno que ocorre quando a densidade de corrente é suficiente para que ocorra um gradiente de concentração entre a solução e a superfície da membrana. Quando a densidade de corrente aplicada é inferior à densidade de corrente limite, a eletrodiálise é operada em condição underlimiting, e quando ela é superior à densidade de corrente limite, ela é operada em condição overlimiting. Em geral, a eletrodiálise é operada em underlimiting, mas nos últimos anos, os autores têm visto que a operação over aumenta a transferência iônica e reduz o tempo de operação. A escolha das membranas é a questão-chave da eletrodiálise, já que elas permitem a passagem dos íons ou a retenção na superfície da membrana pela exclusão de Donan, que é basicamente a busca pela eletroneutralidade entre as cargas dos íons em solução e as cargas das membranas. Elas podem ser classificadas de acordo com seus grupos funcionais, então tem as membranas trocadoras de cátions ou catiônicas, como mostra a figura 2, e as membranas trocadoras de ânions ou aniônicas. Elas podem ser classificadas também de acordo com a sua heterogeneidade, as membranas homogêneas e as heterogêneas, e para que se garanta a eficiência da eletrodiálise, além das propriedades fornecidas pelos fabricantes, é importante saber propriedades de transporte iônico, e para isso a técnica de cronopotenciometria pode ser utilizada, que foi a técnica utilizada na minha tese. A cronopotenciometria permite a avaliação da diferença do potencial do sistema da membrana e da solução em função do tempo, como mostra a figura 3,
e permite a construção de curvas corrente-voltagem, como mostra a figura 4. Por meio dessa técnica, é possível avaliar propriedades de transporte dos íons e fração de área condutora das membranas, além de avaliar fenômenos relacionados à polarização por concentração, que foi o fenômeno que eu já citei, como o tempo de transição, que é o tempo gasto para que ocorra o esgotamento de íons na superfície da membrana, além de fenômenos como eletroconvecção, convecção gravitacional, dissociação de água, Fulling e Scaling. Esses dois fenômenos, Fulling e Scaling, são fenômenos relacionados à deposição de matéria orgânica e inorgânica na superfície da membrana. Aqui na figura 3 eu apresento representações de curvas cronopotenciométricas, cada uma está em uma densidade de corrente diferente, né, aplicada. A curva 1 está sob uma densidade de corrente inferior à densidade de corrente limite, então ela apresenta um comportamento constante ao longo do tempo. A curva 2 está sob uma densidade de corrente similar à intensidade de corrente limite, então começa a aparecer um ponto de inflexão aqui devido ao início do esgotamento de íons pela polarização, e a curva 3 está sob uma densidade de corrente superior à densidade de corrente limite. Eu dividi essa curva em 6 regiões para facilitar o entendimento de cada uma. Na região 1, aqui na bolinha vermelha, a membrana está no seu estado inicial, então a sua resistência é basicamente a resistência ômica. Na região 2, é quando o transporte dos íons é controlado basicamente por migração e difusão. Na região 3, é quando ocorre a polarização por concentração de forma intensa, então o potencial tende a infinito, assim como a sua resistência. Na região 4, é quando o sistema se ajusta para conseguir continuar transportando íons por mecanismos over-limiting, então ele alcança uma condição de estado estacionário. Na região 5, é quando a densidade de corrente é interrompida, então o potencial tende a zero. E a região 6 é o que a gente chama de relaxamento do sistema, que é quando já não há densidade de corrente aplicada e o potencial já está no valor de zero. Na figura 4, a gente tem representação de uma curva corrente-voltagem. Em geral, ela apresenta 3 regiões bem definidas. A região 1 também é chamada de região ômica. A região 2 é a região do platô, que é a região de transição entre a região 1 e a região 3. E a região 3 é a região overlimiting. Bom, a justificativa do meu projeto de doutorado. Considerando, então, a importância da indústria, a importância da eletrodeposição na indústria e a geração dos efluentes, que são as águas residuais, é importante tratar este efluente. Considerando a toxicidade do cianeto e a necessidade de se ajustar o pH para evitar a formação do ácido cianídrico, o uso do EDTA se mostra promissor, já que ele é capaz de gerar depósitos com qualidade similar ao do cianeto e oferece o menor risco ao meio ambiente e à sociedade. Considerando as limitações da precipitação química, como a necessidade de se adicionar reagentes químicos e a formação de lama, a eletrodiálise se mostra interessante como uma técnica alternativa, já que ela permite também recuperar os íons que podem retornar para o banho eletrolítico. E para garantir a eficiência da eletrodiálise, é importante estudar o transporte iônico dos íons, e a cronopotenciometria é uma técnica que nos fornece importantes propriedades de transporte. Portanto, o objetivo do meu trabalho é avaliar o tratamento de águas residuais sintéticas da eletrodeposição de latão livre de cianeto por eletrodiálise, investigar as propriedades de transporte dos íons presentes na solução por cronopotenciometria e avaliar a qualidade dos depósitos após a recuperação dos íons no banho de eletrodeposição. Meu trabalho foi separado em 4 tópicos, já que ele foi feito em 4 etapas, utilizando diferentes técnicas e com diferentes objetivos. No tópico 1, o objetivo foi comparar, por cronopotenciometria, as propriedades de transporte dos íons de cobre meio ácido através de uma membrana trocadora de cátions homogênea e outra heterogênea. O tópico 2 teve como objetivo avaliar, por cronopotenciometria, as propriedades de transporte dos complexos de cobre EDTA e zinco EDTA presentes nas águas residuais da eletrodeposição de latão, utilizando uma membrana trocadora de ânions. O tópico 3 teve como objetivo avaliar o tratamento de águas residuais da eletrodeposição de latão com EDTA por eletrodiálise em condições underlimiting e overlimiting, além de avaliar um procedimento de limpeza das membranas após a eletrodiálise. E o tópico 4 teve como objetivo investigar, por meio de voltametrias cíclicas e eletrodeposições, utilizando um eletrodo de disco rotatório, a influência da velocidade de rotação na qualidade dos depósitos de latão com EDTA
e, por fim, investigar a recuperação dos íons extraídos por eletrodiálise no banho de eletrodeposição de latão. Agora eu apresento a metodologia do primeiro tópico, em que a gente avaliou duas membranas catiônicas por meio de cronopotenciometria e soluções de cobre em meio ácido. Foi utilizada uma célula de cronopotenciometria com 3 compartimentos, como mostra a figura 5. 2 eletrodos de grafite foram dispostos nas extremidades. 2 eletrodos de referência imersos em capilares de Lugin foram colocados em cada superfície das membranas avaliadas. Pulsos de corrente foram aplicados durante 180 segundos e o relaxamento do sistema ocorreu por mais 100 segundos. Além das curvas cronopotenciométricas, curvas corrente e voltagem foram construídas. As membranas avaliadas foram as trocadoras de cátion HDX100 e PCSK, ambas possuem ácido sulfônico como grupo funcional, e HDX200 foi utilizada como membrana auxiliar, que possui aminas quaternárias como grupo funcional. Aqui na tabela a gente vê as soluções de trabalho. A concentração do cobre foi variada entre 0,1 e 2 gramas por litro, e o pH foi fixado em 3. Tempos de transição foram determinados, como mostra a figura 6, pela interseção das tangentes da primeira região da curva e da segunda região, quando ocorre a polarização por concentração, com os valores de potenciais finais, como está representado pela bolinha vermelha. Foram construídas curvas corrente e voltagem, como mostra a figura 7. Densidades de corrente limite foram determinadas pela interseção da primeira região e da segunda região da curva. Resistência ôhmica foi determinada pelo inverso do coeficiente angular da tangente da primeira região, e o comprimento do platô foi determinado pela diferença do potencial relativo à terceira região e à primeira região. A fração de área condutora das membranas foi determinada pela equação de Sand, utilizando soluções de KCl em 0,1 e 0,3 molar. Na figura 8, eu mostro uma representação de curvas que foram construídas nas coordenadas da equação de Sand. Portanto, o coeficiente angular das curvas obtidas com valores experimentais de tempo de transição foram igualados ao coeficiente angular da equação de Sand. E como o único termo desconhecido era a fração de área condutora, esse termo foi então determinado. Número de transporte de cobre na membrana foi determinado pela mesma metodologia, igualando-se o coeficiente angular ao coeficiente angular da equação de Sand, mas nesse caso o termo desconhecido era o número de transporte, e não mais a fração de área condutora. Em relação à metodologia do segundo tópico, em que foram avaliadas soluções provenientes da água de lavagem da eletrodeposição de latão com NDTA por meio de cronopotenciometria, foi utilizado um sistema de cronopotenciometria similar ao do tópico 1, como mostra a figura 9. Densidade de corrente limite, resistências ôhmicas e comprimentos do platô foram determinados. As soluções avaliadas foram sintetizadas com base na diluição na proporção de 1% em volume do banho de latão proposto por Almeida e colaboradores. Os valores de pH das soluções foram variados entre 9 e 12, as razões molares de proporção de cobre de zinco entre 0,4 e 2,3, e a razão molar de DTA por cobre de 2 a 3,5, e a membrana avaliada nessa etapa foi HDX200. Em relação à metodologia do terceiro tópico, em que o efluente, as águas de lavagem foram tratadas por eletrodiálise, foi utilizado um sistema de eletrodiálise, como mostra a figura 10, com 5 compartimentos e 3 reservatórios de 1 litro, que foram chamados de diluído, concentrado e eletrodo. 5 bombas foram utilizadas para garantir a circulação da solução entre os compartimentos e os reservatórios. 2 eletrodos de óxido de rutênio e óxido de titânio foram colocados nas extremidades da célula. A solução de trabalho foi a que apresentava a proporção de cobre de zinco de 0,4, e a composição da solução de trabalho está presente aqui na tabela. A solução dos eletrodos foi de sulfato de sódio em uma condutividade de 11 milisiemens por centímetro, que é 2 vezes a condutividade da solução de trabalho, para reduzir a resistência dos íons que eles enfrentariam para migrar entre os compartimentos. 4 ciclos de eletrodiálise foram feitos, sendo que o fim de cada ciclo se deu quando a condutividade do diluído alcançasse 0,2 milisiemens por centímetro. Gotas de sulfato de sódio foram adicionadas ao longo dos experimentos de eletrodiálise no compartimento dos eletrodos. 2 experimentos de eletrodiálise foram feitos.
um em condição underlimiting e outro em condição overlimiting, sendo que a determinação da densidade de corrente limite foi feita por curvas corrente e voltagem no próprio sistema de eletrodiálise, como está representado na figura 11, colocando fios de platina nas superfícies das membranas aniônicas e catiônicas. Esses fios de platina foram ligados a multímetros, e a cada densidade de corrente aplicada foi então lido o valor do potencial nos multímetros, e assim foram construídas as curvas corrente e voltagem. Ao fim de cada ciclo, 10 ml da solução concentrada foram coletadas, e junto com as soluções diluídas, elas foram analisadas quimicamente. Cobre e zinco foram analisados por EDX, o EDTA foi analisado por TOC, o sódio e o sulfato por cromatografia. Com os valores de concentração, foram calculados percentuais de extração e percentuais de concentração, com as equações que estão presentes no slide, e valores de pH e de condutividade foram medidos ao longo dos experimentos. Após a eletrodiálise, as membranas utilizadas no experimento underlimiting passaram por um procedimento de limpeza. Então, as membranas foram analisadas por cronopotentiometria após a eletrodiálise, foram lavadas, imersas numa solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar, lavadas novamente, imersas na solução de trabalho e avaliadas por cronopotentiometria. Essa etapa de lavagem foi repetida 2 vezes, aumentando-se a concentração do NaOH. Então, na segunda etapa, o NaOH estava na concentração de 0,5 molar, na terceira etapa, em 1 mol por litro, e após a última análise por cronopotentiometria, as membranas foram lavadas, secas e analisadas por FTIR e MEV-ADS. Em relação à metodologia do tópico 4, em que foi avaliada a eletrodeposição de latão com EDTA em um eletrodo de disco rotatório, voltametrias cíclicas e eletrodeposições foram feitas utilizando uma célula de 3 eletrodos, como mostra a figura 12. Eletrodos de trabalho foram de aço 1010 acoplados a um eletrodo rotatório. Um eletrodo de referência de prata cloreto de prata foi utilizado e o contra-eletrodo foi de platina. O eletrodo de trabalho foi previamente lixado e lavado com água. Os experimentos foram conduzidos em temperatura ambiente e a composição do banho foi baseada nos trabalhos de Almeida e colaboradores. Aqui na tabela a gente tem a composição das soluções usadas nas voltametrias cíclicas. A concentração do cobre foi variada entre 0,03 a 0,1 mol por litro, a do zinco entre 0,06 e 0,14 mol por litro, e eu chamo a atenção aqui em vermelho para o banho original, que foi a solução utilizada também nos ensaios de eletrodeposição. Todas as voltametrias cíclicas foram feitas sob velocidade de rotação de 0 a 2.500 RPM. As eletrodeposições com banho original foram feitas em modo potenciostático, variando seu potencial entre menos 1,3 e menos 1,5 volts. A velocidade de rotação foi variada entre 0 e 1.500 RPM. Em modo galvanostático, os ensaios foram feitos sem agitação. Eletrodeposições também foram feitas com os íons recuperados por eletrodiálise, utilizando uma proporção de 75% do banho original e 25% da solução que eu obtive por eletrodiálise, tanto em modo potenciostático quanto em modo galvanostático. E eletrodeposições também foram feitas após o ajuste da concentração da solução da eletrodiálise. Então, foi ajustada a concentração da solução que foi obtida ao fim dos experimentos de eletrodiálise, até que fosse alcançada a concentração do banho original. E após as eletrodeposições, as peças foram analisadas por MEV e ADS. Bom, agora eu começo apresentando os resultados do primeiro tópico, em que 2 membranas catiônicas foram avaliadas por cronopotentiometria com cobre meio ácido. Aqui a gente tem os resultados de fração de área condutora das 2 membranas. Então, como eu mostro em azul, o coeficiente angular das curvas foi igualado ao coeficiente angular da equação de Sandi. A fração de área condutora da HDX foi de 0,81 e da PCSK foi de 0,73. Em geral, membranas homogêneas apresentam a fração de área condutora superior à das heterogêneas, e esse comportamento inverso no trabalho pode ser explicado pela densidade do polímero, pela capacidade de troca iônica, conteúdo de água e pelo reforço estrutural da PCSK. Aqui eu apresento curvas cronopotenciométricas que foram obtidas com as 2 membranas em 2 soluções. Então, na figura 14 a gente tem as curvas em solução de 0,5 gramas por litro, e na figura 15 em 2 gramas por litro.
Para ambas as soluções, as curvas não sugerem formação de precipitado ou fenômenos overlimiting. Aqui na figura 16, a gente vê as curvas corrente e voltagem que foram construídas em uma solução de 0,5 gramas por litro. A densidade de corrente limite da PCSK foi superior à da HDX em todas as condições avaliadas, não só nessa solução, devido à maior densidade de corrente local nas áreas condutoras da HDX, já que a HDX é uma membrana heterogênea, e pela menor concentração de cobre nessas regiões condutoras, se comparado ao PCSK, quando ambas estavam sob a mesma densidade de corrente. Aqui a gente tem um efeito da concentração de cobre na densidade de corrente limite e na resistência ôhmica, como mostra a figura 17. A densidade de corrente limite mostrou um comportamento praticamente linear com o aumento da concentração, como a gente vê na curva em preto, o que concorda com a teoria clássica da polarização, que está mostrada na equação da densidade de corrente, no slide, enquanto que a resistência ôhmica mostrou uma redução com o aumento da concentração de cobre e valores constantes em maiores concentrações. A PCSK atingiu essa condição constante antes da HDX, o que pode ser explicado pela maior concentração de cobre na superfície da PCSK e devido à sua menor fração de área condutora. O comprimento do platô, como mostra a figura 18, mostrou um aumento com a concentração de cobre, devido aos íons de potássio, do hidróxido de potássio que foi utilizado para o ajuste do pH na solução, das soluções, já que à medida que se aumentava a concentração do cobre, era necessário colocar mais hidróxido para que o pH chegasse no valor de 3, e íons menores, que é o caso do potássio, em relação ao cobre, desfavorecem a eletroconvecção. O número de transporte aumentou com a concentração de cobre, devido à maior carga dos íons de cobre do que dos prótons, e a HDX apresentou maiores valores do que a PCSK em todas as condições avaliadas, devido à maior fração de área condutora da HDX e maior conteúdo de água. Aqui na figura 19, a gente tem curvas cronopotenciométricas construídas para as duas membranas em uma solução mais concentrada, de 5 gramas por litro. A gente pode ver que a PCSK mostrou um ponto de inflexão adicional no cronopotenciograma, o que está relacionado com a formação de um precipitado na sua superfície, ou seja, o fenômeno de scaling que eu citei na introdução. E esse precipitado foi confirmado na análise visual que foi feita após o experimento de cronopotenciometria, como mostra a figura 20, já que foi formado um precipitado azul na superfície da PCSK, o que confirma a sua maior tendência de Fulling e scaling, que é um fenômeno indesejado na eletrodiálise. Em relação aos resultados do segundo tópico, em que soluções que simulavam água de lavagem da eletrodeposição de latão com NDTA foram analisadas por cronopotenciometria. Aqui na figura 21, a gente tem curvas corrente e voltagem com soluções em diferentes valores de pH. Em pH 9 e 10, que são as curvas que estão em azul e verde, as curvas foram típicas de membranas monopolares. Em pH 11, a terceira região não foi bem definida, devido à maior presença dos íons de hidróxido e o mecanismo de transporte desses íons, que é o mecanismo de Grotthuss, já que esse mecanismo atrasa a eletroconvecção, e a curva também sugere a formação de precipitados, já que a terceira região não foi bem definida e parece que o platô foi contínuo. Em pH 12, duas densidades de corrente limite foram vistas, o que sugere a competição de transporte entre diferentes espécies. A primeira densidade de corrente limite ocorreu pelo esgotamento dos íons OH- na superfície da membrana, já que estes eram os íons em maior concentração e menor tamanho, de acordo com o diagrama de especiação que foi construído para essa solução. E a segunda densidade de corrente limite apareceu devido ao esgotamento dos íons sulfato e complexos de zinco e EDTA. Aqui na figura 22 e 23, a gente vê curvas cronopotenciométricas construídas para essas soluções em diferentes valores de pH. Em pH 9 e 10, as curvas foram típicas de membranas monopolares, o que concorda com as curvas corrente e voltagem apresentadas no slide anterior. Em pH 11, foram vistas intensas oscilações e um aumento contínuo do potencial, devido à formação de precipitados na superfície da membrana. Em pH 12, dois tempos de transição foram vistos, o que concorda com as duas densidades de corrente limite apresentadas nas curvas anteriores, nas curvas corrente e voltagem do slide anterior. Aqui eu apresento uma tabela com os valores de propriedade de transporte dessas soluções em diferentes valores de pH.
A densidade de corrente aumentou com o pH, enquanto que a resistência diminuiu, o que concorda com o aumento da carga aniônica equivalente das soluções. O comprimento do platô também aumentou, devido ao aumento da concentração dos íons OH+, à medida que se aumentava o pH e o seu menor raio de Stokes, já que quanto menor o raio de Stokes, mais difícil é que ocorra a eletroconvecção, e isso faz com que o platô aumente, que o comprimento do platô aumente. Aqui na figura 24, a gente vê curvas corrente e voltagem em diferentes proporções de cobre e de zinco. Para a proporção de cobre e de zinco de 0,4, que é a curva laranja, o platô foi contínuo e a terceira região não foi bem definida, o que ocorreu provavelmente devido à formação de óxido de cobre e óxido de zinco. Para a proporção de 1 e 2,3, as curvas foram típicas de membranas monopolares. Aqui na figura 25 e na figura 26, a gente tem cronopotenciogramas com soluções em diferentes proporções de cobre e de zinco. Para a proporção de 0,4, foram vistas oscilações e um aumento inesperado do potencial devido à formação de óxidos, como a gente verificou nas curvas corrente e voltagem. E para a proporção de 1 e 2,3, as curvas foram típicas de membranas monopolares. Aqui na tabela a gente vê os valores das propriedades de transporte que foram calculados. A densidade de corrente limite e o comprimento do platô aumentaram com a proporção de cobre e de zinco, o que concorda com o aumento da carga aniônica equivalente, enquanto que R1 se manteve constante, apesar do aumento da carga aniônica equivalente. Isso pode ser explicado pela redução da condutividade das soluções à medida que se aumentava a proporção de cobre e de zinco. Então, em 0,4, a condutividade era de 944 microsiemens por centímetro, e na maior proporção de cobre e de zinco, esse valor era de 632 microsiemens por centímetro. Por fim, eu apresento a avaliação da proporção de EDTA por cobre. Então, na figura 27, a gente vê as curvas corrente e voltagem, na figura 28, os cronopotenciogramas, e na tabela, as propriedades de transporte. Curvas muito similares foram obtidas, tanto as curvas corrente e voltagem quanto os cronopotenciogramas, e não sugeriram a formação de precipitados. E as propriedades de transporte também foram muito similares para todas as condições avaliadas. Com relação aos resultados do terceiro tópico, em que soluções que simulavam água de lavagem da eletrodeposição foram tratadas por eletrodiálise. Primeiro foi feita uma análise das espécies em equilíbrio na solução de trabalho, construindo-se diagrama de especiação pelo software Hidromedusa, como mostra a figura 29. Eu chamo a atenção aqui em vermelho para duas espécies sólidas, que é o óxido de cobre e o óxido de zinco, já que essas espécies estavam presentes na solução e influenciaram os resultados de extração dos íons. Na figura 30 eu mostro curvas corrente e voltagem construídas no próprio sistema de eletrodiálise. Para a membrana aniônica, as curvas foram típicas, mostrando 3 regiões bem definidas e 2 pontos de inflexão relacionados a 2 densidades de corrente limite. A primeira densidade de corrente limite ocorreu pelo esgotamento de íons OH-, e a segunda densidade de corrente limite pelo esgotamento de sulfatos e complexos. Para a membrana catiônica, a primeira e a segunda regiões foram bem definidas, já a terceira região mostrou um comportamento atípico, já que o potencial se manteve praticamente constante, mesmo com o aumento da densidade de corrente. Isso aconteceu devido a fenômenos overlimiting, como eu vou mostrar mais adiante. Na figura 31, eu apresento o perfil de condutividade ao longo do tempo nos 2 experimentos. Houve uma redução de 344 horas para 186 horas do experimento underlimiting para o overlimiting. Maiores condutividades foram obtidas no compartimento concentrado do overlimiting, o que sugere que houve transferência de diferentes íons em cada experimento. Na tabela eu apresento os valores de pH dos compartimentos diluídos e concentrados dos 2 experimentos. Maiores valores de pH no diluído foram obtidos no overlimiting, o que sugere a dissociação de água, como eu vou explicar mais para frente. Na figura 32, a gente vê os percentuais de concentração do cobre, do zinco e EDTA nos 4 ciclos e nos 2 experimentos. Em geral, os valores foram maiores no experimento overlimiting, o que pode ser explicado pela dissociação de água na membrana aniônica.
Aqui eu mostro uma representação do sistema de eletrodiálise para explicar do que se trata essa dissociação de água na membrana aniônica, e eu chamo a atenção aqui para o sistema da membrana aniônica e da membrana catiônica, que estavam em contato com a solução diluída. Então, sugere-se que a água foi dissociada de forma intensa na membrana aniônica, liberando íons OH- e íons H+. Os íons OH- migraram pela membrana aniônica, já que eles têm carga negativa, enquanto que os prótons ficaram retidos na membrana aniônica pela exclusão de Donan. Esses íons H+ causaram uma redução do pH e se ligaram aos óxidos de cobre e óxido de zinco, que são aquelas duas espécies insolúveis que eu mostrei no diagrama de especiação, além dos complexos de EDTA e cobre e EDTA e zinco. Essa ligação dos prótons com essas espécies fizeram com que os íons ficassem na forma livre e migraram pela membrana catiônica devido à eletroconvecção e ao intenso campo elétrico. Isso fez com que a transferência de cobre, de zinco e de EDTA fosse maior no experimento overlimiting. Aqui na figura 33, eu apresento os percentuais de extração do cobre, do zinco, do EDTA, do sulfato e do sódio nos dois experimentos. Para o cobre e para o zinco, valores muito similares foram obtidos nos dois experimentos, apesar da maior transferência dessas espécies no experimento overlimiting, o que pode ser explicado pela presença dessas espécies na forma sólida, já que no experimento underlimiting não houve aquela intensa dissociação na superfície da membrana e eles permaneceram na forma sólida. E como as soluções foram filtradas antes das análises, esses metais não foram quantificados. O EDTA mostrou maiores valores no teste overlimiting, o que concorda com os resultados de percentual de concentração mostrados no slide anterior. Sódio e sulfato mostraram valores similares entre os dois experimentos. Aqui na figura 34 apresenta o balanço de massa, que foi calculado em cada ciclo dos dois experimentos, e o balanço global. Eu chamo a atenção aqui em vermelho para o balanço global dos dois experimentos. A gente pode ver que no underlimiting, cobre e zinco não fecharam em 100%, ficaram em aproximadamente 90%, enquanto que no experimento overlimiting, todas as espécies fecharam em 100%. E isso comprova, então, que o cobre e o zinco estavam presentes na forma sólida no experimento underlimiting e por isso não foram quantificados. Na figura 35 eu apresento curvas corrente-voltagem das membranas após os ensaios de eletrodiálise em underlimiting e overlimiting. A gente pode ver pela curva em azul que o teste overlimiting fez com que a curva ficasse muito próxima da membrana virgem, já a membrana que veio do underlimiting está distante das outras duas, o que sugere uma menor tendência de Fulling e Scaling na eletrodiálise operada em condição overlimiting, devido à eletroconvecção e à dissociação de água, já que esses dois fenômenos overlimiting são capazes de limpar a membrana durante a eletrodiálise. Aqui a gente vê as curvas cronopotenciométricas construídas após o experimento de eletrodiálise. Tempos de transição foram calculados para cada membrana, e os tempos de transição das membranas que vieram do overlimiting foram superiores às membranas do underlimiting, devido à maior fração de área condutora da membrana do overlimiting do que do underlimiting, o que confirma a menor tendência de Fulling e Scaling no experimento overlimiting, o que é vantajoso para a eletrodiálise. Após a eletrodiálise, as membranas passaram por uma etapa de limpeza. Aqui a gente vê as curvas corrente-voltagem para cada etapa das 3 limpezas. A membrana aniônica, a primeira limpeza aumentou a densidade de corrente e reduziu as resistências, tanto a ômica quanto a resistência overlimiting, enquanto que a segunda e a terceira limpezas causaram um comportamento inverso, devido à degradação da membrana e à redução da sua fração de área condutora, como a gente vai ver nos espectros de FTIR e MEV. Para a membrana catiônica, todas as etapas de limpeza mostraram resultados similares. Aqui a gente tem os espectros de FTIR das duas membranas. Em geral, a membrana aniônica mostrou mais picos relacionados à degradação e ocorrência de Fulling e Scaling do que a membrana catiônica. Aqui a gente tem imagens obtidas em MEV das duas membranas após as etapas de limpeza.
A membrana aniônica mostrou aglomerados de espécies com zinco e a catiônica, aglomerados de espécies com sódio, o que pode ser explicado pela ineficiência da limpeza ou pela aglomeração durante a própria etapa de cronopotenciometria. E ambas as membranas, aniônica e catiônica, mostraram degradação do polímero e dos grupos funcionais. Bom, em relação aos resultados do tópico 4, em que foi avaliada a eletrodeposição de latão com EDTA utilizando um eletrodo de disco rotatório, na figura 41, a gente tem as voltametrias cíclicas construídas sob diferentes velocidades de rotação. Na figura A, para soluções de cobre EDTA, e na solução B, para soluções de zinco EDTA e hidróxido de sódio. Para soluções de cobre EDTA, platôs de redução bem definidos foram vistos a partir de menos 1 volt, o que sugere que nessa condição ocorre a nucleação primária do cobre e o crescimento dos cristais. Com soluções de zinco EDTA, um pico bem definido foi visto em menos 1,5 volts, sem agitação, e sendo que a agitação aumentou negativamente a densidade de corrente, sem que um platô bem definido fosse alcançado. O que sugere que o controle do depósito de zinco nessa solução, com EDTA, se dá por transferência de massa e cargas. Na figura 41, C e D, a gente tem as curvas de voltametria cíclicas das soluções de cobre, zinco e EDTA, e do banho original e do banho diluído, na proporção de 75% e 25% da eletrodiálise. Pela figura C, a gente vê que com a solução de cobre, zinco e EDTA foram vistos 2 picos, em menos 1,1 e menos 1,5 volts, devido à deposição do cobre e do zinco, respectivamente. E na figura D, a gente vê uma maior quantidade de picos anódicos com o banho original do que quando os metais estavam separados, ou seja, só cobre e EDTA e só zinco e EDTA, o que sugere a formação de várias fases de cobre e EDTA. Aliás, de cobre e de zinco. Com os valores de potenciais e densidade de corrente das figuras anteriores de voltametrias cíclicas, foi calculado o coeficiente de difusão da solução de cobre de EDTA, utilizando a equação de Kutek-Levy, e a construção de curvas nas coordenadas de Kutek-Levy, como a gente vê na figura 42. Para a solução de cobre de EDTA, as curvas foram lineares e apresentaram a mesma inclinação, e o coeficiente de difusão encontrado foi de 2,9 vezes 10 a menos 6 centímetros ao quadrado por segundo. Para as soluções de zinco de EDTA, as curvas não foram lineares, portanto, a equação de Kutek-Levy não é válida para essa solução. Na figura 43, a gente vê as voltametrias cíclicas construídas com soluções de cobre EDTA, zinco EDTA em diferentes concentrações, na A e na B. O aumento da concentração mostrou um efeito similar ao efeito da velocidade de rotação, já que houve um deslocamento da curva no sentido de valores mais negativos e positivos da densidade de corrente. Na figura C, a gente vê a voltametria cíclica construída com o banho original, mostrando os picos de redução e oxidação, e com o banho diluído naquela proporção de 75% e 25%. E a gente vê que a adição em 25% da solução obtida por eletrodiálise praticamente não alterou a curva voltamétrica. Aqui na tabela a gente tem imagens dos depósitos obtidos em modo potenciostático em diferentes valores de potencial e diferentes velocidades de rotação. Sem agitação, os depósitos foram homogêneos e com brilho, apresentaram diferentes cores em função do potencial, e houve uma redução da proporção de cobre e de zinco depositados com o aumento do potencial. Com a agitação, houve uma redução da proporção de cobre e de zinco, uma intensificação da evolução do hidrogênio, à medida que se aumentava a agitação, fazendo com que o depósito se tornasse mais escuro. Com exceção da condição em menos 1,3 volts, já que depósitos com uma cor típica de latão e com brilho foram obtidos em todas as velocidades de giro avaliadas. Na figura 44, eu apresento imagens obtidas em MEV, em diferentes potenciais, a gente pode ver que menos 1,45 volts, depósitos homogêneos e com cristais dispersos foram obtidos, enquanto que menos 1,5 volts, cristais poliédricos em maior quantidade, foram obtidos devido à evolução do hidrogênio. Na figura 45, a gente tem as imagens obtidas em MEV dos depósitos em diferentes velocidades de giro,
A agitação causou um aglomerado de partículas esféricas, sendo que o tamanho e a quantidade dessas partículas aumentou com a velocidade de giro. Aqui na tabela a gente tem as imagens dos depósitos obtidos em modo galvanostático. Proporções de cobre e de zinco foram similares ao modo potenciostático, mas a aparência do depósito foi afetada. Em geral, a qualidade do modo potenciostático foi superior ao do modo galvanostático. Na figura 46, a gente tem as imagens obtidas em MEV dos depósitos em diferentes densidades de corrente aplicadas. Os depósitos foram diferentes daqueles obtidos em modo potenciostático, o que concorda com as diferenças nas aparências, como a gente viu na tabela acima. Aqui a gente tem a avaliação da influência da densidade de carga nos depósitos. Em 0,6 e 1 coulomb por centímetro ao quadrado, as cores foram típicas de latão, enquanto que a partir de 2 coulombs por centímetro ao quadrado, houve um escurecimento da peça. Na figura 47, a gente tem as imagens obtidas em MEV dos depósitos, e nota-se que houve um agrupamento e um aumento dos cristais com o aumento da densidade de carga. Aqui a gente tem as imagens dos depósitos obtidos após a adição em 25% em volume da solução concentrada da eletrodiálise no banho original. Tanto em modo potenciostático quanto em modo galvanostático, os depósitos foram opacos e escuros, sem aparência de latão. E, em geral, a adição da solução proveniente da eletrodiálise prejudicou a qualidade dos depósitos e não é recomendada. Por fim, foi avaliado o ajuste da concentração da solução obtida por eletrodiálise. Então, a solução obtida por eletrodiálise teve a sua concentração ajustada até que fosse alcançada a concentração do banho original, e como a gente vê aqui na tabela, os depósitos foram uniformes e com aparência de latão, similares aos obtidos com o banho original, e esses resultados finalmente confirmam a possibilidade de recuperar os íons por eletrodiálise, que são retornados ao banho eletrolítico. Na figura 48, a gente tem as imagens obtidas em MEV para esses depósitos após o ajuste da concentração, e as imagens também são semelhantes àquelas obtidas com o banho original. Como eu falei, agora eu vou apresentar as conclusões em inglês por uma exigência do meu convênio de dupla titulação entre a USP e a UPV. Concerning the topic 1, difference between the ohmic resistance of both membranes suggested that the concentration of copper ions at the conductive regions of the PCSK was greater than at the HDX. The HDX membrane showed greater values of transport number than the PCSK. Chronopotentiograms showed that the tendency of precipitate formation is higher at the surface of the PCSK, which is in accordance with the blue solid material that could be seen only at the surface of the PCSK. The use of the HDX membrane showed to be more appropriate than the PCSK for treating wastewaters. Concerning the topic 2, for the solution with copper-zinc molar ratio of 1 and pH 11, the formation of a precipitate at the anion exchange membrane was suggested by the current voltage curves and the chronopotentiograms. For the solution with copper-zinc molar ratio of 1 and pH 12, 2 limiting current densities and 2 inflection points were verified in the current voltage curve and in chronopotentiograms. This was related to the competition between ionic species to cross the membrane. For the solution with copper-zinc of 0.4 and pH 10, the formation of an insoluble species at the anion exchange membrane was verified in the current voltage curve and in chronopotentiograms. Concerning the topic 3, the operation of electrodialysis in over-limiting condition enhanced the ion transfer through the membranes. Percent concentrations and percent extractions higher than 340 and 85% respectively were obtained for EDTA, copper, and zinc ions. In the over-limiting test, water splitting occurred at the anion exchange membrane, leading to reactions of protons with complex and solid species. This allowed the migration of free copper and zinc ions to the cation exchange membrane as a result of the intense electric field and electroconvection. Chronopotentiograms showed that electroconvective vortices minimized fouling and scaling at both membranes. Among the alkaline solutions tested to clean the membranes, the 1 and 0.1 mol per liter is the most appropriate.